E a gente estava fazendo uma cerca, né? Dividindo o passo para descer a lavoura de café. Chegou a tarde, aquele garoto me deixou o trator lá encostado e perguntou assim para mim: você quer que eu guarde o trator no barracão ou depois você guarda? Eu falei para ele: eu posso deixar que eu guarde. E ele foi embora. E a gente tinha trabalhado 34 horas da tarde fazendo cerca. E eu me lembro que foi ficando alguns morões, né, da cerca para trás, que não tinha morão suficiente. A gente foi fazendo uns pedaços, deixando alguma coisa para trás. E um dia, é por isso que eu falei para vocês que muitas vezes nós carregamos fardos desnecessários na nossa vida. E agora eu quero que você entenda isso. Quando foi de tardezinha, eu pensei assim: eu vou pegar aquele trator e vou pôr alguns morões que faltam e vou colocar lá na cerca para amanhã ficar mais fácil. Eu peguei aquele trator, meu menino na época ele tinha menos de 9 anos, ele faz aniversário em novembro. Ele tinha menos de 9 anos, né? E ele subiu para o trator comigo e a gente foi. Chegamos lá no lugar que estavam os morões, pegamos o molhão que a gente precisava. E eu desci, né, no meio da terra que o menino tinha água. E quando o trator parou assim com a cerca de arame que a gente tinha feito, olha você vê, né, que Deus cuida de nós até mesmo quando a gente é irresponsável. E o que eu fiz? Eu fiz uma segunda marcha reduzida no trator, né? Pulei no chão e coloquei meu garoto no volante do trator. 9 anos, eu mal avançava nos pedais de embreagem, de freio, né? Mas o trator foi indo assim devagarzinho. Eu pensei: ele vai conduzindo o trator e eu vou tirando os morões e vou colocando, né, nos buracos para ficar mais fácil. E a cerca ela ia de lado assim na baixada e depois ela começava a subir. E para baixo era um ladeirão assim que era uma coisa medonha. Enquanto foi indo de lado assim na baixada, o trator foi indo normalmente, né? E eu tirando os morões e colocando no buraco. Quando chegou na virada da cerca, que o menino começou a virar o volante do trator, em vez do trator ir para cima, o trator começou a juntar naquelas pastas de pasto do bateado que a gente tinha lá, e ele pegou. Ele ficou em pezinho assim, alinhado com a cerca de arame, 4 fios de arame. E o meu menino ele começou a ficar, né, porque ele nunca tinha visto aquilo, né? E não conseguia fazer nada. Eu peguei o molhão, joguei no chão assim e fui para subir no trator, né, para controlar o trator. No que eu parei com a roda dentro do trator, ele virou de lado assim, escolheu uma cerca de arame. E eu peguei e já para baixo da ladeira, que eu tinha falado para vocês, uns 50 metros assim, e era pioneiro mesmo. Quando eu percebi que eu não conseguia fazer mais nada para fugir aquele trator, eu gritei para ele: pula, pula, o trator vai tombar. E ele pulou no chão, né? E nisso o trator deu mais uma volta e já pegou essa perna aqui, né? E ele arrancou a minha perna, o osso do pé. E de dor eu não aguentei e eu não conseguia sair do lado, porque a cerca, minhas costas estavam rasgadas, a camisa da cerca de arame, né? Porque ele foi me espremendo. E Deus me deu, né, naquele momento de servente, eu deitei debaixo dele, com a perna já presa, né? Porque ele pegou a botina assim e patinando, ele foi levando eu para baixo, né? Eu deitei debaixo dele, porque eu deitei debaixo dele, ele foi e pegou a outra perna. E foi subindo à frente do trator, assim, um molhão de cerca desse tamanho, dessa absurdância. E de repente o trator começou a patinar ali, foi indo para a ladeira abaixo, e eu fui ali embaixo, as duas pernas presas embaixo da roda. E naquele momento eu percebi que dava para o meu garoto subir, desligou o trator, eu falei para ele: só para mim desligar o trator para mim. Ele foi lá e desligou a chave, o trator morreu.
chegava. E ele subiu assim correndo, né? Meu irmão mora a alguns metros da minha casa. E ele subiu correndo, já contou para a minha esposa, né? E correu lá no tio dele. Meu irmão já chegou, me pegou pelo braço e me tirou debaixo do carro. Eu falei para ele, eu não tinha conseguido, eu não é mais. Ele olhou aquilo, para baixo, para frente, não podia ir, porque era ladeira. Ele tirou o cartão para trás. Ele subiu assim, eu olhava na perna dele, a perna dele fazia besteira. Ele tirou o trator, e quando isso chegou mais um vizinho que tinha visto a situação e me ajudou a socorrer. Quando eles ergueram eu assim para levar carregado até onde estava no carro, já para levar eu no hospital, minha perna fez isso. E aquele garotinho, né, ele ficou sempre me acompanhando até o momento em que eu entrei no carro. A gente chegou em Juruáia. O primeiro lado médico, nunca mais eu voltaria andar. E Juruáia é um hospital menor, o médico já olhou e falou assim: aqui não tem solução para você vai ter que ser transferido. E a gente ficou ali naquela luta, né? Tentou Belo Horizonte, Nada, Ribeirão Preto, Nada, Franca, Nada, Passos, Nada, Baixo Pé, Nada, Alfenas, Nada. E de repente, por graça e misericórdia do Senhor, e de Madeira, o nosso deputado federal, estava lá em Passo, ele conversou, né, por celular, a gente conversou com ele, a minha família. E ele falou assim: eu tenho amizade com o ortopedista aqui de Passo, eu vou tentar colocar esse lado. E nisso ele conseguiu, né, no outro dia. Eu não sentia dor na perna, eu não sentia a dor aqui na região da bacia, mas se mexesse comigo a minha coluna, eu não suportava. Era uma coisa muito terrível. Por isso que o médico falou que nunca mais eu voltaria, talvez nunca mais eu voltaria a andar. No outro dia eu fui transferido para Passos e eu fiquei ali 7 dias aguardando a cirurgia em cima de uma maca. Naquela dor, naquele sofrimento, né? Quando eu desci no corredor do hospital, não tinha nem quarto para ficar, não tinha tão cheio que estava Santa Casa. E eu fiquei ali um dia inteiro no corredor, né? A minha dor era tanta que quando passava alguma enfermeira perto de mim, arrancava no braço dela e falava: pelo amor de Deus, me ajuda. E ela vinha, né, fazia alguma injeção para tentar tirar a dor. Depois 7 dias fizeram uma cirurgia nas minhas 2 pernas, né? Chegou essa aqui no lugar, pôs um patinho, a canela tinha quebrado a ponto de separar os 2 ossos. Fizeram uma cirurgia também, né? Dali mais 2 dias eu fui liberado para ir para casa. E o médico falou assim para mim: se você tiver fé e muita força de vontade, você vai conseguir voltar. Mas você vai ter muito cuidado, porque você não pode pisar no chão de maneira nenhuma. E eu vim para minha casa, mas não tinha como nem deitar direito. Eu fiquei 7 dias, 9 dias lá na Santa Casa, não passo nem tomar banho, não. Do jeito que eu saí da roça, né, só tiraram, cortaram minha calça e a minha camisa, e lá eu fiquei. E eu quero dizer para vocês que nesses momentos a gente precisa entender que a misericórdia do Senhor, ela está no nosso Pai. Sempre. Deus não desampara, mesmo quando eu sou irresponsável. E dali, né, a minha esposa, minha cunhada que está aqui, uma filhada de casamento que eu quero muito bem, ele de coração, ficou lá comigo 40 dias me ajudando a tomar banho, levantar a cama, passar por cadeira de rodas, era aquela luta. E muitas vezes o desespero tomava conta do meu coração, porque eu olhava as lavouras de café para cuidar, para roçar, para fazer todo o serviço, eu falava: Senhor, mas como é que vai ser? Eu carregava
E naquele momento, né, eu me lembro um dia que o Robertinho, da Associação Esperança e Vida, lá de Campinas, ele tem uma clínica, né, que cuida de portadores do vírus do HIV, dependentes químicos do álcool e da droga. Ele chegou assim um domingo em casa, estacionou no terreiro de casa assim, foi lá onde eu estava na área, na cadeira de rodas, e aquele dia Deus usou daquele irmão para falar na minha vida, para falar no meu coração. Ele chegou assim, me deu um abraço, perguntou se eu estava bem, mas no fundo do meu coração estava uma tristeza, uma angústia tomava conta de mim, porque eu olhava tudo aquilo para fazer e não tinha quem fizesse. Ele voltou lá no domingo, pegou um violão, sentou no murinho da área e cantou essa canção para mim, a qual eu pedi que o ministério cantasse, e eu quero que você preste atenção na letra dessa música. Toda vez que eu ouço essa canção, eu vejo como Deus foi misericordioso comigo, o quanto Deus foi bondoso comigo no meu filho. Hoje ele tem 19 anos, está se preparando para ir para casa, está namorando, está fazendo uma casa lá para a gente, né? Um garoto que tem grande, mas o quanto Deus foi misericordioso na minha vida, na vida. Se você me perguntar assim, você era merecedor? Porque olha o tamanho da impotência que eu cometi. Colocar um garoto de 9 anos no volante do trator. Mas Deus usou de misericórdia. E aquele irmão pegou aquele violão e cantou essa canção para mim. E eu quero que, se você souber cantar ela, você cante junto com o ministério. Mas preste atenção nessa canção. Eu quero que você escute essa canção como se Deus estivesse falando para você hoje, nessa tarde da misericórdia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa